Olá, queridos. Prepare o seu coração. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Há momentos em que o coração se torna pesado demais para as palavras. A alma geme em silêncio e o travesseiro se torna testemunha de dores que ninguém mais percebe. Você pode até sorrir durante o dia, mas Deus conhece aquilo que você enfrenta quando as luzes se apagam. Ele vê o que ninguém vê. Ele ouve o que ninguém ouve. Cada lágrima que escorre do seu rosto não é ignorada pelo céu. Ela é notada, recolhida e compreendida pelo Pai, que sonda mentes e corações. Talvez você tenha se perguntado, será que Deus está vendo isso? Sim, Ele está. Quando Agar chorou no deserto, Deus ouviu o choro do menino. Quando Ana derramou sua alma diante do altar, o Senhor atentou para sua aflição. Quando Davi fugia e chorava, o Senhor era seu refúgio. O nosso Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Ele é um Pai presente, atento e compassivo. Se hoje seus olhos estão marejados, saiba que o céu está atento. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Nenhuma dor é invisível. Deus vê suas lágrimas e trabalha em silêncio em seu favor, mesmo quando você não percebe. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Salmos 56:8. Existem lágrimas que são mais sinceras do que qualquer oração verbalizada. Há choros que não conseguem formar frases, mas sobem aos céus como clamor ardente. Quando o coração está esmagado, Deus entende até aquilo que você não consegue explicar. Ele interpreta o silêncio, traduz o suspiro e acolhe o pranto escondido. Muitos pensam que chorar é sinal de fraqueza, mas na presença de Deus, lágrimas são sementes. Cada lágrima rega o terreno da promessa. O que hoje parece dor, amanhã pode se tornar testemunho. O Senhor não despreza um coração quebrantado. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. O mundo pode dizer, seja forte, mas Deus diz, venha a mim. Ele não exige máscaras espirituais. Ele acolhe a verdade da sua dor. Se você chorou sozinho, saiba, você nunca esteve só. Enquanto seus olhos derramavam lágrimas, os olhos do Senhor estavam sobre você. Ele vê o processo, Ele vê a luta, Ele vê a fidelidade que você mantém mesmo cansado. Há lágrimas que marcam o fim de um ciclo de dor, mas também anunciam o início de um tempo de intervenção divina. Antes do milagre, muitas vezes vem o choro. Antes da resposta, o vale. Antes da honra, a humilhação silenciosa que só Deus presencia. O céu não se move pelo desespero, mas pelo clamor sincero de um coração que ainda confia. Lembre-se de Maria aos pés de Jesus, chorando pela morte de Lázaro. Aos olhos humanos era o fim, mas aos olhos de Cristo era apenas o cenário perfeito para a manifestação da glória de Deus. Suas lágrimas não eram em vão. Elas antecediam um milagre que marcaria gerações. Assim também pode estar acontecendo com você. O que hoje parece sepultado pode estar apenas aguardando a voz do Mestre. Deus não apenas vê suas lágrimas, Ele age no tempo certo. Há processos que parecem demorados, mas são precisos. Ele está alinhando circunstâncias, fortalecendo sua fé e preparando algo maior do que você imagina. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Salmos 126:5. Talvez você tenha sentido que suas orações bateram no teto. Talvez o silêncio de Deus tenha parecido abandono. Mas o silêncio do céu nunca significa ausência divina. Deus trabalha onde você não vê, move peças que você não controla e prepara respostas que você ainda não imagina. Enquanto você chora, Ele constrói. Já chorou perdas profundas, perdeu bens, filhos, saúde e até o apoio de pessoas próximas. Aos olhos humanos, parecia que Deus estava distante,
Mas o Senhor estava atento a cada lágrima derramada, observando a fidelidade de um homem que, mesmo quebrado, ainda declarava confiança. A dor não anulou o propósito, o choro não cancelou a promessa. Se hoje você sente que ninguém entende o que você está passando, lembre-se, Deus entende. Ele vê o que acontece no secreto do seu quarto, no silêncio da madrugada, no momento em que você diz, eu não aguento mais. E mesmo assim, Ele sustenta você. O deserto é o lugar onde as lágrimas parecem cair na areia quente e desaparecer. É o tempo em que tudo parece seco, distante e silencioso. Mas o deserto na Bíblia nunca foi apenas lugar de sofrimento. Foi também lugar de encontro, de provisão e de revelação. Deus transforma desertos em altares. Agar chorou no deserto achando que seu filho morreria. Ela não via saída, não via socorro, não via esperança. Mas Deus viu. Antes mesmo que ela encontrasse o poço, o Senhor já havia preparado a água. Antes que o desespero se tornasse morte, Deus já havia determinado vida. Assim é com você. O que parece escassez pode ser o cenário onde Deus revelará sua fidelidade. Suas lágrimas no deserto não evaporam diante do Senhor. Elas são testemunhas do seu processo. E enquanto você caminha cansado, Deus caminha à frente, abrindo caminhos invisíveis aos seus olhos. E ouviu Deus a voz do menino, e o anjo de Deus chamou a Agar desde os céus. Gênesis 21:17. Se você está atravessando um deserto, escreva: Deus me sustenta no deserto, e declare sua confiança. Há dores que não deixam marcas visíveis, mas rasgam a alma por dentro. São decepções, perdas, traições, frustrações que ninguém consegue medir. O coração se quebra em silêncio e muitas vezes você tenta continuar como se nada estivesse acontecendo. Mas Deus não se engana com aparências. Ele vê além do exterior. Ele contempla o interior ferido. O Senhor nunca rejeita um coração quebrantado. Pelo contrário, é nesse estado de fragilidade que Ele mais se aproxima. Quando tudo parece ter se partido dentro de você, Deus começa um processo de reconstrução. Ele não descarta corações quebrados. Ele restaura, fortalece e transforma dor em maturidade espiritual. Talvez você esteja se sentindo fraco, vulnerável e cansado. Mas é justamente nesse lugar de dependência que a graça se manifesta com mais intensidade. Suas lágrimas não revelam derrota, revelam humanidade. E a graça de Deus encontra espaço justamente onde o orgulho já não existe. Você pode achar que suas lágrimas caem no chão e se perdem, mas diante de Deus nada é desperdiçado. Cada lágrima tem significado. Cada suspiro tem registro. O Senhor não apenas vê, Ele recolhe. Ele guarda aquilo que você derrama em secreto como algo precioso. Há dores que você nunca contou a ninguém. Há batalhas que você enfrenta sozinho, mas o céu conhece cada detalhe. Deus sabe o motivo do seu cansaço, o peso das suas responsabilidades, o medo que você tenta esconder. Ele vê quando você continua firme, mesmo querendo desistir. Ele vê quando você escolhe confiar, mesmo sentindo medo. E enquanto você pensa que está apenas chorando, Deus está escrevendo capítulos de superação. O que hoje é lágrima, amanhã será testemunho. O que hoje é angústia, amanhã será prova da fidelidade divina. Nenhuma criatura é oculta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4:13. Há momentos em que você ora, chora, clama, e tudo o que recebe parece ser silêncio. Nenhuma resposta imediata, nenhum sinal visível, nenhuma mudança aparente. E nesse silêncio, as lágrimas se tornam ainda mais intensas. Mas o silêncio de Deus não é descaso, é estratégia. O agricultor trabalha na terra antes que qualquer broto apareça. A semente passa por um tempo escondido antes de romper o solo. Assim,
também é o agir do Senhor. Enquanto você chora e não entende, Deus está preparando o terreno do milagre. Ele está fortalecendo suas raízes espirituais, amadurecendo sua fé e alinhando circunstâncias invisíveis aos seus olhos. Não confunda silêncio com ausência. Deus estava em silêncio enquanto José era vendido, preso e esquecido. Mas cada etapa fazia parte do plano maior. Suas lágrimas não interrompem o propósito, elas fazem parte do processo. Há um tipo de lágrima que não nasce do desespero, mas da perseverança. É o choro de quem continua acreditando, mesmo quando tudo parece contrário. É a lágrima silenciosa de quem ora dizendo: Senhor, eu ainda confio. Deus vê esse tipo de fé. Ele honra esse tipo de coração. A fé verdadeira não é ausência de dor, é permanência apesar dela. Você pode estar cansado, mas continua buscando. Pode estar ferido, mas continua adorando. Pode estar chorando, mas continua crendo. Isso não passa despercebido diante do Senhor. Cada lágrima acompanhada de fé se transforma em combustível espiritual. Lembre-se de Pedro andando sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele permaneceu firme. Quando o medo falou mais alto, ele começou a afundar. Mas até ali, no meio do desespero, o Senhor estendeu a mão. Assim também é com você. Mesmo quando sua fé oscila, Deus não solta sua mão. Nenhuma lágrima derramada diante de Deus é inútil. O que hoje parece apenas dor pode estar sendo moldado como instrumento de propósito. Deus é especialista em transformar sofrimento em chamado, perda em crescimento, lágrimas em testemunho vivo. O céu não desperdiça processos. José chorou quando foi rejeitado pelos próprios irmãos. Chorou na prisão injusta, chorou no esquecimento. Mas cada lágrima fazia parte de um plano maior. Aquilo que parecia traição se tornou posicionamento. Aquilo que parecia abandono se tornou promoção. Deus estava escrevendo uma história de salvação através da dor de um homem fiel. Talvez você ainda não entenda porque precisou passar por certas situações, mas Deus vê além do momento. Ele enxerga o impacto futuro daquilo que você está vivendo agora. O seu pranto pode estar preparando você para algo que exigirá maturidade, compaixão e autoridade espiritual. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Se você crê que sua dor tem propósito, escreva: Deus está trabalhando em mim, e declare isso com convicção. Existem lágrimas públicas, mas também existem aquelas que só Deus presencia. São lágrimas derramadas no banheiro, no carro, no quarto escuro, longe dos olhares e dos julgamentos. Você mantém a postura durante o dia, mas à noite o coração se desfaz. E é justamente nesse lugar secreto que Deus mais se aproxima. Jesus falou sobre o Pai que vê em secreto. Isso significa que nada do que você vive escondido passa despercebido. O Senhor conhece o peso que você carrega, as orações que você faz em silêncio e as batalhas que você trava na mente. Ele vê quando você tenta ser forte para todos, mesmo estando quebrado por dentro. O secreto não é um lugar de abandono, é um lugar de encontro. Ali onde ninguém aplaude, ninguém reconhece e ninguém entende, Deus está presente. Ele vê sua integridade, sua perseverança e sua dor. E o que é feito em secreto diante dele sempre recebe resposta no tempo certo. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6:6. Nem todas as lágrimas que você derrama são por você. Algumas nascem do amor por alguém que ainda não entende o caminho de Deus. Você chora por um filho, por um casamento, por um familiar distante da fé, por alguém preso em escolhas que machucam. E enquanto você ora, o céu se move.
A intercessão é um ato silencioso, mas poderoso. Muitas vezes você não vê mudança imediata, mas Deus está trabalhando no invisível. Há sementes sendo plantadas no coração de quem você ama. Há circunstâncias sendo ajustadas. Há livramentos acontecendo sem que você saiba. Suas lágrimas não são fraqueza, são expressão de amor e fé. Mônica chorou por anos pela conversão de Agostinho. Ana chorou por um filho. Muitas histórias bíblicas e cristãs começaram com lágrimas de intercessão. Continue orando, continue crendo. Deus vê cada clamor e não ignora o amor que move suas orações. Há lágrimas que nascem da espera. Não é apenas dor, é ansiedade pelo cumprimento de uma promessa. Você ora, confia, acredita, mas o tempo passa e nada parece acontecer. E enquanto os dias seguem, o coração se aperta. Deus vê essa espera. Ele vê o esforço de continuar acreditando quando tudo parece demorar. Abraão recebeu uma promessa, mas precisou atravessar anos de silêncio até ver Isaque nos braços. Davi foi ungido rei, mas ainda enfrentou perseguições antes de sentar no trono. Entre a promessa e o cumprimento existe um processo. E nesse processo, muitas lágrimas são derramadas. Mas cada dia de espera está debaixo do controle soberano de Deus. A demora não é negação. O atraso não é esquecimento. Deus trabalha com precisão eterna, não com a pressa humana. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. E enquanto você espera, Ele molda seu caráter, fortalece sua fé e prepara o cenário da realização. Algumas lágrimas não são apenas expressão de dor, são início de cura. Quando você permite que o coração se abra diante de Deus, algo começa a ser tratado por dentro. O choro, que parecia sinal de fraqueza, se torna instrumento de restauração. Deus usa o quebrantamento como ferramenta de transformação. Há feridas antigas que você tentou esconder. Palavras que marcaram, rejeições que doeram, perdas que deixaram cicatrizes profundas. Mas o Senhor não trata apenas o exterior. Ele vai à raiz. Ele toca onde ninguém consegue tocar. E muitas vezes, enquanto você chora na presença dele, correntes invisíveis estão sendo quebradas. O Espírito Santo é consolador. Ele não apenas observa sua dor, ele entra nela. Ele fortalece, conforta e reconstrói o que parecia irreparável. Suas lágrimas podem estar lavando feridas que você carregou por anos. Deus vê esse processo e acompanha cada passo da sua restauração. Existem lágrimas que nascem do reconhecimento. São lágrimas de quem percebe que se afastou, que errou, que tomou decisões precipitadas. Não são lágrimas de desespero, mas de consciência. E quando o arrependimento é sincero, ele não afasta Deus, ele aproxima. Pedro chorou amargamente após negar Jesus. Seu pranto não era apenas culpa, era dor por ter falhado com quem amava. E o que fez Jesus? Não o rejeitou, não o descartou, restaurou-o, transformou aquele homem que chorou em um dos maiores líderes da igreja primitiva. As lágrimas de arrependimento abriram caminho para uma nova história. Se hoje você chora por erros cometidos, saiba, Deus vê seu coração. Ele não ignora o arrependimento verdadeiro. Ele perdoa, purifica e recomeça. Onde houve queda, pode haver restauração. Onde houve falha, pode haver transformação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Se você recebe o perdão de Deus hoje, escreva: Eu recebo teu perdão, Senhor, e declare essa nova etapa. Há lágrimas que nascem da injustiça. Você fez o que era certo, mas foi mal interpretado. Foi fiel, mas não foi reconhecido. Foi leal, mas foi traído. E isso dói profundamente. A sensação de ser injustiçado pode gerar revolta, mas também pode produzir um clamor silencioso diante de Deus. José foi injustiçado.
Daniel foi lançado na cova mesmo sendo íntegro. Jesus foi condenado sem culpa. A injustiça faz parte da experiência humana, mas não escapa ao olhar divino. Deus é justo juiz. Ele vê quando você é acusado injustamente. Ele vê quando seu caráter é questionado. Ele vê quando você escolhe permanecer íntegro, mesmo machucado. Talvez você não consiga se defender como gostaria, mas Deus é seu advogado. Ele conhece a verdade completa da sua história. E no tempo certo, Ele honra aqueles que permanecem firmes na retidão. Existe algo profundo nas lágrimas derramadas na madrugada. Quando o mundo dorme e o silêncio toma conta, o coração fala mais alto. É nesse horário que os pensamentos se intensificam, que as preocupações parecem maiores e que a alma fica mais sensível. Mas é também nesse tempo que Deus se revela de maneira especial. Jacó lutou durante a noite e saiu transformado. Paulo e Silas oraram na prisão à meia-noite, e os céus responderam com terremoto e libertação. A madrugada pode parecer o momento mais escuro, mas é justamente ali que o milagre pode começar a nascer. Enquanto você chora, Deus está ouvindo atentamente. Se suas lágrimas têm sido derramadas no silêncio da noite, saiba que o Senhor está presente nesse quarto. Ele fortalece, consola e renova forças quando ninguém mais pode fazer isso. A noite não é eterna. A escuridão não é definitiva. De noite durará o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Há momentos em que o cansaço é tão grande que a vontade de parar parece inevitável. Você ora, luta, insiste, mas dentro do coração surge aquele pensamento silencioso. Talvez seja melhor desistir. E é justamente nesse ponto crítico que Deus está olhando com mais atenção para você. Elias, após uma grande vitória espiritual, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu a morte. O profeta que enfrentou multidões agora chorava sozinho, exausto e emocionalmente abatido. Mas Deus não o repreendeu. Deus o alimentou, o fortaleceu e o direcionou novamente. O Senhor viu suas lágrimas e cuidou dele no momento mais frágil. Se você tem lutado contra pensamentos de desistência, saiba, Deus vê sua exaustão. Ele entende seus limites. Ele não espera que você seja de aço. Ele quer que você dependa dele. Suas lágrimas não são o fim da história. São o ponto onde a graça começa a sustentar você de maneira mais profunda. Hoje você chora. Hoje dói. Hoje parece difícil explicar o que está acontecendo dentro de você. Mas chegará o dia em que essas mesmas lágrimas serão parte do seu testemunho. Aquilo que hoje é dor, amanhã será prova viva da fidelidade de Deus. Muitos que hoje pregam vitória já passaram por noites de lágrimas. Muitos que hoje sorriem já enfrentaram dias de profunda angústia. A diferença não foi a ausência de dor, mas a presença de Deus no meio dela. O Senhor transforma histórias quebradas em testemunhos poderosos. Você ainda não vê o final do capítulo, mas Deus já conhece toda a história. Ele sabe exatamente como transformar seu sofrimento em autoridade espiritual, sua perda em aprendizado, sua lágrima em força. Nada do que você vive é desperdiçado quando está nas mãos do Senhor. Se você chegou até aqui, é porque sua jornada não terminou. Suas lágrimas não definem seu destino, elas fazem parte do caminho. Deus viu cada momento. O choro escondido, a oração sussurrada, o suspiro cansado, o silêncio carregado de dor. Nada passou despercebido. O Senhor não apenas vê suas lágrimas no presente. Ele promete um futuro onde elas não existirão mais.
há uma esperança eterna reservada para aqueles que permanecem firmes. Existe um dia preparado por Deus em que toda dor será substituída por alegria plena, toda perda será recompensada e toda ferida será completamente restaurada. Enquanto esse dia não chega, Ele continua sustentando você aqui, continua fortalecendo você no processo, continua escrevendo sua história com fidelidade. Se hoje você chora, lembre-se, o céu está atento, o Pai está perto e sua dor não é invisível. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21:4. Se você crê nessa promessa, escreva: eu confio nas promessas de Deus, e declare sua esperança. Agora, com o coração aberto, eu quero convidar você a permanecer aqui por um momento. Vamos fazer uma oração juntos, entregando cada lágrima nas mãos do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, eu me coloco diante da Tua presença com o coração aberto. Tu és aquele que vê o que ninguém vê, que conhece o íntimo da alma e que contempla cada lágrima, antes mesmo que ela toque o chão. Nada em minha dor te é oculto, nenhum suspiro passa despercebido aos teus olhos. Pai, há momentos em que minhas forças se esgotam e as palavras faltam. Há dias em que o silêncio pesa e a tristeza tenta dominar meus pensamentos. Mas hoje eu me lembro que Tu és o Deus que recolhe minhas lágrimas e escreve minha história com fidelidade. Quando me sinto fraco, Tu és minha fortaleza. Quando me sinto só, Tua presença me envolve. Senhor, transforma meu pranto em esperança. Cura as feridas que ninguém vê. Restaura o que foi quebrado dentro de mim. Ensina-me a confiar mesmo quando não entendo, a esperar mesmo quando dói e a permanecer firme mesmo quando a vontade é desistir. Que cada lágrima derramada seja semente de um testemunho poderoso. Eu entrego a Ti minhas dores, minhas preocupações e tudo o que tem pesado meu coração. Sustenta-me com Tua graça e renova minhas forças. Eu confio que Tu estás cuidando de tudo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, meus queridos, fiquem com Deus. Eu volto amanhã para mais uma terapia celestial. Em nome de Jesus.